Com a paz do Senhor Jesus. Olha, religião é um problema sério. Religião é incansável, mas não se rende, mas de jeito nenhum. E não se rende por quê? Porque tem muitos interesses por trás de qualquer religião. É muito difícil você convencer um religioso, e principalmente cristão, você convencer que Abraão teve intimidade com Deus e não era católico, não era evangélico, não era espírita, não era protestante, não era nada. Era Abraão. E Deus querendo se relacionar com ele. Moisés não era católico, não era judeu, não era. Não era espírita, não era evangélico, um homem que tinha intimidade com Deus. José, um homem que tinha intimidade com Deus. Não era católico, nem espírita. Elias, intimidade com Deus. Não era católico, nem espírita, nem evangélico. Eliseu, não era católico, não era espírita, não era evangélico. Intimidade com Deus. E os pregadores adoram usar essas figuras, essas pessoas, para praticamente como se desse para transformar as palavras deles na cabeça dos ouvintes, para dar uma impressão de que, falando bem de Abraão, então, quem me ouve falar de Deus vai me dar crédito. Mais ou menos assim. Se eu falar muito bem de Davi, e que Davi fez isso, e que Deus usou Davi, se eu falar muito bem de Elias, e que Deus usou Elias, e Deus usou Elias, a impressão que passa na cabeça do dependente religioso é que se esse homem, pregador, media entre Deus e ele, e fala tão bem de Elias, ele só pode ser um mediador entre Deus e eu, porque eu não vou ouvi-lo no intuito de que é Deus falando através dele comigo. É mais ou menos assim que funciona. Mas tudo isso aí Olha, deixa eu dizer, vamos falar. Conversa para boi dormir. Porque a pessoa que entrega o coração para Jesus, a pessoa que crê na morte e ressurreição de Jesus, essa pessoa passa a ter intimidade com Deus. Ela recebe a promessa que Jesus fez. Não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que vos ensinará todas as coisas. Então, eles tentam complicar e se justificarem para que as pregações deles entrem realmente na mente dos seguidores dele como mediadores. Como Deus falando com as pessoas, com os ouvintes, através deles. Porque, de fato, eles jamais vão permitir e querer que Jesus seja o mediador direto entre Deus e essas pessoas. E aqui nós vamos ver um assunto sobre batismo. E eu achei impressionante a explicação sobre o batismo. Vocês vão ouvir, para você entender qual é a diferença entre você seguir a Jesus Cristo, ele como teu único mediador e pastor que deu a vida por você, onde ele fala e você ouve a voz dele e o segue. A diferença de você seguir unicamente a Cristo e você seguir um líder religioso. Você vai ver essas diferenças. Aí você vai dizer, caramba, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu estou... A tendência desse pessoal de uma forma ou de outra, em decorrer de muitos anos pregando para as mesmas pessoas, é virar uma espécie de Deus, uma espécie de Jesus na vida deles. E quem conhece o verdadeiro de Jesus não entra nessa cilada. E se entrou nessa cilada, um dia foi liberto. E os que estão presos nessas ciladas, um dia também serão libertos. Prestem aqui atenção a essa explicação aqui. E eu vou pontuar aqui para vocês, para que você possa entender, para que você possa compreender. E você dizer, eu não quero fazer mais parte dessas coisas. Essas coisas não podem estar mais no meu coração. Não tem que haver espaço no teu coração entre Deus e você, a não ser Jesus. Não tem que haver espaço. Se o Espírito de Deus não te convencer da justiça, do pecado e do juízo, homem nenhum vai te convencer. E se te convencer, é para te prender. É para você sair de uma prisão do pecado e entrar na prisão do pecado religioso. E o pecado religioso a gente já sabe qual é. É essa mediação, usando homens para ser mediadores entre Deus e você. É se prostrar diante de templos, achar que templo, igreja, é casa de Deus. É fazer se prostrar diante de altares, se prostrar diante de púlpito. E isso todas as religiões e igrejas praticam toda essa lambança para prender as pessoas.
E eu quero explicar a explicação que ele vai dizer aqui, falar sobre o batismo, eu quero dizer para vocês que eu gravei um vídeo há um tempo atrás e eu não tenho dúvida disso. Você sabe o que significa de fato, o batismo nessas religiões, igrejas e tal? Sabe o que significa? Isso aqui, olha, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um ferrão de gado, tá vendo aqui? É um vaqueiro marcando o brasão aqui, ó, o ferrão aqui, olha, para dizer que esse gado aqui tem o dono. Assim é o batismo. No conjunto religioso, dentro do contexto religioso, é isso aqui. Esse aqui é o batismo dentro de contexto religioso. Esse vaqueiro aqui, ó, tá batizando esse gado. Para onde quer que esse gado seja vendido, vai saber a origem dele, quem foi que vendeu esse gado, quem era o fazendeiro, que era o dono desse gado aqui. E esse gado aqui, por onde quer que ele vai levar os traços aqui, olha, nesse brasão, desse ferrão aqui, de que um dia ele foi prisioneiro, um dia que esse boi ele foi escravo de tal fazenda. Assim é o batismo. Uma vez isso entrando na mente do sujeito, ele vai dizer, olha, não posso sair aqui, eu sou católico, batizado na igreja católica, nasci católico, vou morrer católico. Aí ele é evangélico, ele vai lá, não quer o batismo da igreja católica, ele vai, se batiza na igreja evangélica, e agora eu sou evangélico. É o ferrão evangélico. Ele é o gado evangélico. Ele vai estar prisionado das doutrinas evangélicas. Ele é prisioneiro das doutrinas evangélicas. Esse ferrão aqui pode ser feito de cobre. Esse ferrão aqui ele pode ser feito com... menos com chumbo. Ferro, cobre, metal. Então, cada denominação tem uma maneira de marcar o seu rebanho. Para que ele fique prisioneiro a isso, para que ele diga assim, olha, eu gostaria até de sair, a porteira está aberta, Jesus se colocou como uma porta de entrada de quem está dentro, entra pela porta e sai e encontrará pastagem. É assim que funciona. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Porque não tem como você estar na pastagem, entrar pela porta e achar pastagem dentro do curral. Você tem que estar dentro de um curral, dentro de um aprisco religioso. Jesus se colocou ali como uma porta. Você entra por esta porta e sai e encontrarás pastagem para vossas almas, paz para vossas almas. E é mais ou menos isso. Então, para você se libertar de um curral religioso, você precisa de um milagre. Abrir mão de doutrinas, abrir mão de crenças, abrir mão de qualquer ritual religioso, frase religiosa, abrir mão de tudo para seguir a Cristo. Você tem que abrir mão de tudo que você aprendeu na vida, tudo. Eu estou falando tudo é tudo, não é trocar a camisa e ficar com a cueca suja, não. Troca tudo, troca a cueca, troca as meias furadas, troca tudo. Até o calçado você tem que jogar fora, para você calçar o evangelho verdadeiro, puro e verdadeiro. Para você não levar nada, porque se você levar, você vai terminar contaminando os outros lá na frente. Vai dizer, olha, eu fui batizado ali na Assembleia de Deus, ali, fui batizado na Maranata. Ah, poxa, essas igrejas são boas. Vai para lá, recebe um ferrão lá também. Lá você vai fazer parte daquele corpo ali, que é esse o entendimento de corpo deles. Tem que frequentar a igreja deles, está dentro do cunho doutrinário da igreja deles. Aí você está no corpo de Cristo. É uma visão totalmente distorcida. Isso é um estado mental desenvolvido pelos líderes religiosos, viciado há 2000 anos fazendo isso. É um estado mental desenvolvido por uma repetitividade de pregações e ensinos bíblicos. Porque eles jamais vão usar a Bíblia para libertar você, sua mente, do cunho religioso. Eles não vão dizer que as palavras de Jesus é espírito e vida, é para ser vivido no coração e não precisar ficar sendo ouvinte de homem algum. Eles não vão fazer isso com você. Eles vão querer ser seu professor. Você não vai querer aprender de Jesus, que é humilde e manso de coração, onde ele fala e as suas ovelhas ouvem a sua voz e o segue. Não, eles vão querer ensinar para você, usando a Bíblia, textos bíblicos, para prender você dentro dos ensinamentos deles. Você vai ser discípulo deles, seguidor deles. O apóstolo Paulo já dizia isso, né? Temos que depois da minha partida, homens falarão coisas agradáveis para fazer discípulos após si. Então, é isso aí. Quando você deixa ferroar e você aqui com a marca da igreja, que são as doutrinas daquela igreja, você termina sendo o quê? Discípulo daquela igreja, daquele líder religioso. Porque é ele que implantou o estado mental na sua vida. Vamos ouvir aqui a explicação dele sobre o batismo. José Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais, sócio pelo débito automático. Muito bem. Ele pergunta o seguinte: o batismo feito na igreja evangélica é válido? Odino,
depende da igreja evangélica. O Código de Direito Canônico, quando fala do batismo, traz... Pronto. A pergunta para o mestre: o batismo na igreja evangélica é válido? Então, provavelmente, ele está perguntando para alguém que não é da igreja evangélica. Porque se ele perguntar para alguém da igreja evangélica, seja que igreja qual for, ele vai dizer o quê? Claro que é válido. Não importa a igreja. Ele vai dizer que é válido. Imagine se você é da TIM. Você tem um telefone TIM. Você vai ligar para Vivo e perguntar: olha, o prefixo aqui do número da TIM. Eu sou daqui de São Paulo, o prefixo aqui é 011. Eu tô ligando para vocês que é da Vivo, mas eu sou da TIM ou da Claro, seja lá o que for. É válido? Ele vai dizer o que para você? Que não é? É, claro que é. E é. Tá entendendo como é que funciona? Mas quando ele pergunta para alguém, agora manda ele perguntar para alguém de uma outra área. Área 071, por exemplo, Salvador. Olha, eu tô aqui em Salvador, o 011 é válido aqui em Salvador, eu posso ligar para um telefone aqui em Salvador 011, prefixo 11? Ele vai dizer: não, aqui é 071. É assim que funcionam as coisas. Uma pergunta dessa que ele faz, digamos aqui, parece, não sei se ele é católico, esse mestre da Bíblia, eu não sei se ele é católico, mas ele vai justificar o que é e o que não é. Como se na Bíblia ele encontrasse isso. Como se, não importa, até se encontrasse na Bíblia, não seria problema. Como se Jesus estabelecesse isso. Esse é que é o segredo. As nossas vidas estão baseadas em Cristo Jesus. Ele é a pedra de esquina. Ele é o alicerce, é nele, é a rocha que nós firmamos a nossa fé. Não foi em Pedro, não foi em Paulo, não foi em João, não foi em Tiago, não foi ninguém. A nossa fé está firmada em Jesus. A base da minha vida espiritual, a base da minha salvação é Cristo. E Jesus não estabeleceu esse critério que eles vão ensinar aqui agora. E eu fiquei até surpreso com o que eu vi. Uma nota de rodapé, uma série de igrejas protestantes em que o batismo é válido. Por exemplo, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a Assembleia de Deus, o batismo é válido. No Código Canônico, ele está dizendo aqui, olha só, que nesse Código Canônico, algumas igrejas, o batismo em algumas igrejas são válidas. Aí ele cita presbiteriana, ele cita aqui acho que Assembleia de Deus, ele cita aqui qual outra igreja, acho que é anglicana e tal. Então, ele vai citar essas igrejas grandes. Por quê? Porque essas igrejas no passado, elas se matavam entre si, principalmente os católicos com evangélicos. Tinha cidades que evangélicos eram expulsos pelos líderes católicos. No Brasil isso deu muito. Teve regiões na Europa, por exemplo, que os católicos foram massacrados por protestantes. Deu para entender? Principalmente naquela região ali da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra. Essa guerra religiosa de ambas as partes sempre existiram. Mas essas igrejas que ele citou ganharam poder aquisitivo. São igrejas de milhares e milhares de templos e milhares de seguidores, de adeptos, de discípulos delas. Então não é conveniente o suicídio. Você pega duas pessoas que um desafia o outro para um duelo de arma de fogo. Os dois acertam uma bala em cada um, morrem os dois. Então qual é melhor? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui uma reforma nesse código canônico, que parece que a última reforma foi com João Paulo II. E aí nós vamos incluir, abrir, para que essas igrejas que hoje
se tornaram poderosas na terra, com canais de televisão, com propaganda em massa, com o povo indo para a rua converter alguém às igrejas deles. Como diz Jesus, né? Vós percorreis a terra e o mar, procurando converter alguém à vossa religião. Não sabeis vós que depois que o converte, tornei essas pessoas merecedores do inferno 2 vezes mais? Jesus, em Mateus 23,15, ele fala sobre isso, porque Jesus sabe que esse pessoal, ele rouba a mente e os corações das pessoas. Todos os líderes religiosos da terra fazem isso. Se eles não conseguirem assaltar a mente e o coração, o sentimento mais profundo da alma do homem, se ele não conseguir penetrar aí dentro, ele não consegue converter ninguém a eles. Eles não conseguem levar ninguém a ser um escravo deles. É mais fácil Jesus converter um ateu a ele do que converter um cristão a ele. É mais fácil Jesus converter um ateu, um incrédulo a ele, do que converter alguém que já é de uma igreja evangélica, católica, espírita. Porque a salvação dele está atrelada às práticas religiosas, às frases de efeito, à escola dominical, à Santa Ceia, que é a Eucaristia católica, ao culto, aos estudos bíblicos, à obediência aos pastores, a ter os pastores como seus mediadores entre Deus e eles. Essa é a salvação de católico, de espírita. É nisso que eles creem. Ainda que a salvação de Jesus não está nem aí para isso. Ainda que muitos, eu chego até a dizer a maioria, serão salvos porque creem em Jesus, mas infelizmente, nesta vida estão enganados pelos líderes religiosos, vai para o céu, mas viveu aqui enganado. Vai viver com Cristo Jesus. Eu espero e eu creio. Mas o tempo que passou de vida aqui, enterrou sua vida dentro de uma igreja evangélica, uma católica, uma espírita, e de uma umbanda, e de uma anglicana, e de uma ortodoxa, uma maranata, uma Deus e Amor, uma mormon, uma cientologia, porque esses poderosos, quando eram igrejas pequenas, não era aceito no Código Canônico, na reforma do Código Canônico, que sofreu reforma e vai sofrer outras reformas. Olha, se a sua igreja não tiver, como ele disse aqui, quer ver? Preste atenção. Tem algumas que não são, ok? Bom, mas vamos supor um caso bem objetivo. Uma pessoa vem do protestantismo, recebeu um batismo lá no protestantismo, e ela quer ser católica, então ela quer receber o batismo. O padre pode não saber se o batismo foi válido ou não, porque o batismo não pode ser repetido. Então o que o padre pode fazer? Ele pode batizar sob condições. Batizar sobre condições. Engraçado é que as filhas da igreja católica, que são a igreja evangélica, uma boa parte delas aprendeu esse mesmo critério. Impor a condição para ser batizado. A condição é fé. A condição do batismo é fé em Jesus. Lembra quando Filipe batizou o eunuco? Filipe batizou o eunuco, a condição era: o que faço eu para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Aí os critérios que eles impõem para você ser batizado são critérios deles, criações deles. Porque eles precisam disso para marcar a pessoa. Ela tem que ter uma marca. No batismo tem que ter um romantismo no batismo, regado a um monte de alegorias ali, de pregações, de mediações, de promessas. Tem que haver isso para a pessoa não sair daquela igreja. Você já imaginou? Outro dia o menino disse assim: Paulo, a tua doutrina é difícil viver ela. Eu digo, por quê? Porque é de graça. Essa doutrina que você diz que a doutrina é minha, você nunca viu ela dentro da Bíblia? Não. Procura dentro da Bíblia. Você vai encontrar essa doutrina nas palavras de Jesus. Se eu quisesse ter uma doutrina, eu já tinha uma igreja há muito tempo. Até que comecei a dizer assim: não quero mais esse troço. Porque isso é só para escravizar as pessoas, prender as pessoas, lesar a mente das pessoas, a consciência das pessoas. Eu não tenho doutrina. A doutrina da fé em Jesus? A doutrina que para estar no corpo de Cristo é você crer em Jesus, você está no corpo de Cristo? Você acha difícil essa doutrina? É melhor você, para estar no corpo de Cristo, aí estar na igreja mesmo. Gastar um monte de gasolina para ir para a igreja todo dia. Dar todo mês 10% para ser salvo, para estar em dia com Deus. Financiando um projeto religioso dos líderes, que estão muito bem, obrigado, nas tuas costas.
deixar de viver o tempo todo, deixar de passear, deixar de viver em Cristo e curtir, viver esse mundo sem precisar estar pecando. E com Cristo, para estar socado dentro de uma igreja o tempo todo, a vida inteira. Não ver os filhos nem crescer dentro da igreja. E quando cresce o menino, já cresce escravo da igreja. Gado nascido na fazenda, né? Mais escravo do que o pai vai ficar. Ou a mãe, né? Porque esse já vem com ferrão novinho, coitado. Novinho, os líderes já... Pá, isso aqui é meu. Por isso que ela sobrevive às igrejas, sobrevive aos escândalos dos líderes e não abala as estruturas dessas igrejas. Por quê? Porque a mente e o coração dessas pessoas já receberam esse ferrão aqui, que esse gado aqui recebeu, lá na alma, lá no fundo. Eles podem viver sem Deus, só não conseguem viver sem seus líderes, sem seus mediadores, seus pregadores. Quem é que vai viver seguindo a um Deus invisível, né? A um Jesus invisível, né? Tem que ter um Deus visível. Tem que ter uma igreja, né? Como é que eu vou ser igreja se eu sou... Aqui, ó. Imagine eu, igreja. Eu tá no corpo de Cristo e não tem igreja, não tem mediador, não tem pregador, não tem nada. É eu e Deus. É Jesus sendo mediador entre eu e Deus. Quem quer seguir um Jesus desse, né? Por isso que é difícil a doutrina, né? A porta é estreita mesmo. Vamos lá. Ou seja, ele pega a água, derrama 3 vezes na cabeça da pessoa e diz: se você não é batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Ele aqui, olha, antes de eu falar disso aqui, deixa eu voltar a explicar sobre o que ele disse. Esse vídeo você vai encontrar aí na internet, procura lá sobre o batismo, você vai ver a explicação dele, o vídeo inteiro, integralmente. Vou voltar. O que ele disse é o seguinte, que o batismo, quando alguém sai do protestantismo evangélico a ser católico, não é isso? E o batismo só é aceito aquelas igrejas que estão incluídas no acordo canônico que houve, não sei em que ano foi, feito por João Paulo II, e já tinha sofrido reforma e vai sofrer várias reformas daqui para frente. Porque essas igrejas se tornaram concorrentes poderosíssimas, principalmente aqui no Brasil. E aí é melhor entrar em um acordo, porque no acordo ninguém se magoa ou ninguém se fere. Você toma o meu cliente, eu tomo o teu, eu desdenho a tua doutrina, as pessoas vêm pra cá, tu desdenha a minha, os daqui vão pra lá. E quem tiver uma propaganda melhor, um pregador melhor, um ensaio melhor, quem tiver uma interpretação melhor, uma revelação melhor da pregação, esse sai ganhando em detrimento das outras. É assim que funciona. Mas as igrejas pequenas que não são aceitas no código canônico, fica tranquilo, fica calmo. O fato do pastor aqui dizer que não é aceito, só aceita Assembleia Presbiteriana, Anglicana, alguns ortodoxa e tal, que essas igrejas se tornaram poderosas. Tem países aí que igrejas como essa são igrejas de Estado, representam o Estado. O Estado praticamente representa essas igrejas. Imagine se uma denominação, uma igreja grande, uma igreja católica, por exemplo, vai bater de frente com a ortodoxa da Rússia, da anglicana da Inglaterra, do Reino Unido, ou ortodoxa lá da Grécia. Imagine, então vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um concílio, parece que foi em 1984, uma coisa assim, ou 83, vamos fazer aqui um concílio, um acordão. Nesse acordão, tu aceita o batismo que sai daqui e a gente aceita o batismo que sai daí. Foi assim, é assim um concílio. E essas igrejas pequenas, essas filhas novinhas, porque a mãe católica, ela é mãe não é só das igrejas antigas. Ela é a mãe de todas as igrejas evangélicas da terra. Todas elas saíram, talvez algumas sejam netas, bisnetas, tataranetas, mas carrega o DNA da mãe, a mesma prática do culto-centrismo, igreja, templo, casa de Deus. O culto é a missa é o culto. Só não vai dizer que culto é missa para não dar problema, porque aí tem que diferenciar a mercadoria, tá entendendo? Mas é a mesma coisa, não há mudança nenhuma.
Então as igrejas evangélicas, quando desdenham, e a vida inteira desdenhou a mãe católica, elas fazem isso porque sabem que as pessoas são ingênuas, as pessoas são simples, as pessoas às vezes são boas intencionadas em irem para essas igrejas. Mas quando chega lá, cai na lábia do bom pregador, da boa mensagem, em nome de Jesus, o estado emocional é muito bem feito, o pré-toque ali já está pronto, e aí ele implanta assim, diz assim, olha, lá não presta, aqui é bom. Que é impossível praticamente uma igreja crescer se ela não desdenhar de outra. Olha, deixa eu repetir isso aqui. É impossível uma igreja evangélica crescer se ela não desdenhar das outras em mensagens, em pregações. De alguma forma, ele vai ter que fazer isso. Senão não cresce. Estou dando isso aqui de graça, viu? Isso aqui é uma consultoria de graça para igrejas pequenas, tá bom? Se a sua igreja não tem pregações, não precisa xingar, palavrões, estupidez, ignorância, maltratar, ofender, não precisa. Mas na pregação bem feita, uma pregação muito assim, sabe? Bem revelada, bem inspirada, o teu estado emocional, provoca o teu estado emocional na hora da pregação. Creia mais e mais e mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Não deixa o seu coração pensar que a palavra de Deus é Jesus. Que se o seu coração e sua mente passar a crer que Jesus é a palavra de Deus, você está perdido. Você está perdidíssimo. Não faz isso não. Você não vai conseguir rebanho após você, você não vai conseguir discípulos após você, que vai praticar suas doutrinas, suas crenças, aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Você só pode fazer isso, pegar a Bíblia como palavra de Deus. Não queira transformar as palavras de Jesus em espírito e vida. Se você fizer isso, você está perdido. Porque se você fizer isso, as pessoas vão terminar seguindo a Jesus e não vai querer seguir a sua igreja. Não vai querer seguir você. Se você disser, olha, Jesus é a palavra viva de Deus, é o verbo vivo de Deus, ele já nasceu e ele tornou você casa de Deus, você é a morada do Altíssimo. Ele não vai dizer isso. Se ele disser isso, ele está perdido. Ele vai ter que criar uma mensagem. Ele tem que maquiar muito, distorcer muito, fazer um esforço mental muito poderoso para ele pegar um texto bíblico e encaixar naquilo que ele quer dizer e aí ele aplicar a palavra de Deus em você. E aí ele vai conseguir transformar você em um bom cristão. Um bom cristão que realmente acredita que para buscar Jesus tem que ir na igreja dele. Para você ter comunhão com Deus, você tem que estar ali na congregação, no bunda bate-bunda, assim, sabe? Tem que ficar ali. Então, ele não vai acreditar. Ele não vai fazer você achar que Jesus está na tua vida, está em casa, entra no teu quarto, ora o Pai em secreto o Pai te ouvirá. Ele não vai fazer isso. Ele vai conseguir implantar um estado mental que ele já vive. Por isso que quando a Bíblia diz assim, vão enganando e sendo enganado, não é nem por maldade. É porque Jesus já sabia, as Escrituras, como diz isso, já se sabia que o estado mental religioso ia permear toda a terra, ia contaminar toda a terra. Desse cálice até eu bebi um dia, por um tempo eu bebi desse cálice. Acreditar que Deus está na igreja, que a igreja é casa de Deus, que ali na igreja aquela oração de pastor, quando o pastor ora por todo mundo ali, eu também fazia isso quando eu era pastor, e aí você impõe as mãos sobre o rebanho, você é uma espécie de sacerdote da antiga aliança, na nova aliança, sabe como é que é? É a tua oração, perdoa o pecado de todo mundo, a tua oração ali salva todo mundo, a tua oração ali cura todo mundo, dá essa impressão. Então, se ele conseguir você acreditar nessas coisas, você acaba de receber o ferrão. E depois te levar ao batismo. Olha, Jesus te salvou, você agora vai ser aqui batizado, porque aí ele já viu que você já guarda a doutrina, você já não perde mais um culto, você já não perde escola dominical, ele vê que você já não dorme mais, é só pensando assim, dia e noite pensando nas doutrinas da igreja, como crescer. Eles vão implantar em você, eles precisam implantar em você um pouquinho de ambição. Essa ambição nem sempre é financeira. Há igrejas que já partem para sacanagem mesmo, para pilantragem mesmo. Mas outras não, vai uma ambição religiosa. Olha, Deus quer te usar, você vai ser cabeça e não cauda. Você vai ser um homem. Eu usei até a palavra de sacanagem, desculpe. Talvez eu fiquei emocionado e falei, mas tudo bem, ato falho, né? Ato falho é assim, entendeu? A gente quando perde a paciência, fala besteira, e aí numa hora dessa aqui não tem como você termina, pum, é o ato falho. Mas às vezes merece, né?
Tem hora que dá uma vontade assim, sabe? Uma vontade de falar umas coisas assim. Mas aí, né, pra que falar? Pra depois ficar no canto chorando, pedindo perdão a Deus? Então, tenta se controlar. Vamos lá. Então, eles vão fazer isso com você. Eles vão ter que criar em você esse estado mental de dependência. Aí, agora aqui, nós vamos ver aqui que ele aqui, esse líder religioso, esse mestre da Bíblia, ele vai ensinar aqui como batismo. Ele acabando aqui, ele diz, depois você revê o vídeo, você vai ver. Você pega o copo com água e derruba 3 vezes na cabeça do santo. Estou te batizando. 1, em nome do Pai. Derrama um pouco de água. 2, em nome do Filho. Derrama um pouco de água a mais. 3, em nome do Espírito Santo. E isso, eles criam isso, porque não acham... Tem que criarem. Daqui uns dias vai ser... derramando 3 é pouco. É 4 vezes. Um pouquinho em nome do Pai, outro pouquinho em nome do Filho, outro pouquinho em nome do Espírito Santo, outro pouquinho em nome da Bíblia. Então é Pai, Filho e Espírito Santo e o Deus Bíblia. Aí se aproxima do que eles ao menos pregam e pensam quando tira o direito de Jesus e a palavra de Deus e coloca o direito na Bíblia. Beleza? Entendeu? Muito bem. Aí eu pergunto para ele, um balde de água é muito? Porque ele batiza com um copo. Você tem uma ideia? Se um copo já é uma maravilha você ser batizado, uma marca, e se for 1 litro de água? E se for batizado com balde de água? Aí mais poderoso ainda o teu batismo fica. Porque quando você for mudar de igreja, você diz, olha, eu não sou batizado só com 3 pingos de água, não. Eu sou batizado com balde de água na cabeça. E se você for batizado debaixo do chuveiro? Abre um chuveirão bom assim, eu tenho um chuveiro que é bom, viu? Abre assim, ó, pum, aquele chuveiro. Aí fecha rápido, em nome do Pai. Aí abre o chuveiro de novo bem forte. Tchum! Em nome do Filho. Aí depois abre o chuveiro de novo. Tchum! Em nome do Espírito Santo. Tchum! Em nome da Bíblia. Aí o outro diz, não, rapaz. Não, olha, não, que negócio é esse? Batizado com um copo de água? Aqui só se batiza de piscina pra cima. De piscina, olha, aqui nem que seja no Rio Tietê, tem que ser rio pra cima. Aí você já vai em outra diz assim, não, meu irmão, não brinque com Deus. Não seja um homem da mão mirrada. O batismo aqui tem que ter uma característica desta obra. Esta obra é revelada de Deus. Você tem que ser batizado nas águas do Rio Jordão. Mas pastor, como? A água do Rio Jordão tá lá. Não, rapaz. Aqui na igreja nós temos um carro-pipa cheio de água do Rio Jordão. Mas, pastor, tem 10.000 pessoas aqui para batizar. Essa água não dá. Calma, rapaz, nem tudo tá perdido. No fim do ano temos uma excursão para Jerusalém. Você não quer fazer uma focinha? Mas, pastor, eu ganho pouco. O que é que você tem na vida? Você não é um homem de bênção, de fé? Pastor, só tem uma casa. Vende a casa, rapaz. Vende a tua casa. Faz um empréstimo na tua casa. A passagem é $6.500. Você tem direito a isso, isso, isso e isso. Aí o pastor vende um pacote de viagem para Jerusalém. Quantos membros da igreja ele conseguiu? 500 ou 300. 300 a $6.500. É maravilha. 3 vezes 6 é 180. 3 vezes 5, 15, 195. $195 mil o pacote para levar essa turma lá para Jerusalém. Aí, depois de toda essa viagem, sobra. A viagem dura 5 dias. Aí sobra nessa viagem, sobra $20 mil para o líder da religião. É maravilha! 12 viagens por ano. Vezes 20. Fim do ano, $240 mil no bolso. Quantas pessoas estão ricos hoje, que nem vivem mais disso, mas ficaram ricos fazendo isso no Brasil? Quantos? Aí o pessoal de Israel brincam que tem pastores que quando o avião pousava em Tel Aviv,
ficava em hotel 7 estrelas na época. E pegava uma limusine para sair de Jerusalém ou de Tel Aviv para Jerusalém. É pouco ou quer mais? E a boiada ia de ônibus. Ou vans. Você está pensando que esse evangelho, esses modelos de evangelhos na terra, é de graça? Você acha mesmo que é de graça? Tudo porque não quiseram acreditar em Cristo Jesus. Por não derem crédito à verdade, foi-lhes permitido que um espírito do erro vos engane. Por isso é que vão enganando e sendo enganados. Muitas das vezes não é nem para maldade. Eu chego a dizer que a maioria de pregadores, de pastores, padres, pai de santo, eu acredito que 95% deles são pessoas de bem e honestas. Mas é porque as mentes deles foram alteradas. Eles estão com o estado mental alterado e eles alteram o estado mental dos outros. Por isso que as escrituras falam, vão enganando e sendo o quê? Enganados. Porque o evangelho de Jesus é de graça. A graça é de graça. A fé é de graça. Não há nada que se complicar nas coisas entre Deus e o homem. Quem complica é os líderes religiosos para cobrar o pedágio. Eles precisam disso, eles têm sede disso. Eles nasceram para isso. Eles vieram para isso. Eles existem para isso. Não se engane quando Jesus diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará do reino de Deus. Isso aí não é brincadeira de Jesus. Isso é sério. Porque a maioria desses líderes religiosos não está nem aí para Deus. Eles não estão nem aí para Jesus. Eles não estão nem aí para o Espírito Santo do Pai. Eles não estão nem aí. Olha, eles querem mais é que Deus se dane. Tu já viu algum líder religioso morrer em cima de um altar, de um relâmpago que veio do céu, quando ele falou uma mentira no púlpito? Não. Tu já viu algum líder religioso, antes de massacrar os seus membros, destruir a vida de seus membros, roubar os seus membros, pegar a mulher dos membros? Tu já viu algum juízo do Deus verdadeiro neles? Já viu? Não. Jim Jones fez um culto que era louvores maravilhosos. Jim Jones tinha uma pregação tão convincente, tão transformadora, que convencia o homem de uma tal maneira que Jim Jones, acho que foi em 1960, por aí, 70, ele veio para o Brasil, deu aula a muitos pastores aqui no Brasil, para você ter uma ideia. E alguns desses pastores são líderes de igrejas poderosas, gente. Por que você acha que Deus não interviu quando Jim Jones, quando os senadores e deputados visitaram a fazenda Jonestown, e ali, no meio do culto, o culto foi maravilhoso, adoração, choro, glorificação, quando alguém pega uns bilhetinhos e diz assim, nós estamos aqui escravos. Aí Jim Jones convence 960 e poucas pessoas a tomar cianeto, a tomar veneno. Se suicidaram, gente. Por causa esses eventos e o Deus verdadeiro não se manifestar antes para salvar essas pessoas, para impedir o massacre dessas pessoas, é isso que faz esses líderes religiosos se enriquecerem, viver na sua vida boêmia, marcar esses encontros. Olha, vai ter um encontro de líderes espirituais em Nova York, aí eles vão para o hotel 5 estrelas, 7 estrelas, tomar os bons uísques, e muitos vão ali para Brother com dinheiro de fiéis, muitos deles vão para... No Brasil, gente, Camboriú. Em Camboriú. Você não tem ideia como em Camboriú o mundo das drogas e das meninas de programa que abastece principalmente os grandes eventos religiosos que tem ali, gente. Você não tem ideia. Você não tem a ideia. Isso é religião. Isso é religião. Infelizmente, o Estado não tem poder nenhum contra as religiões. O Estado se rendeu. Os Estados, não estou falando só do Brasil, não. Todos os Estados do mundo, que são os países, se renderam às religiões, porque o poder político é uma democracia no mundo contaminada com o poder religioso. E o poder religioso, em parte, manda no poder econômico. E quem tem voto tem poder e tem dinheiro. Quem garante voto a deputado, a senador e a presidente, quem garante voto a esses homens
elege os piores. Eu sou cristão, gente. Eu sou seguidor de Jesus, eu não sou evangélico, igreja, não sigo igreja nenhuma, porque além de não crer, eu luto para que as pessoas sigam unicamente a Cristo. Mas eu sei que o presidente aí enganou, todo mundo está enganando com esses falsos profetas lá, dizendo que é o Deus verdadeiro que está por trás dele. E não é, o pai da mentira que está instruindo ele e os falsos profetas que estão atrás dele. Tá como lá o filho de Davi. E ele roubava os corações e as mentes daqueles que por ali passavam. Era um dos filhos de Davi que queria tomar o reino na marra. E o Bolsonaro aprendeu um pouquinho aí, decorou o Salmo João 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Com isso, se elegeu, e aí o espírito de mentira que engana ele, engana todo mundo, tá aí, reinando aí. Não aceita transparência, não aceita a verdade, não aceita dizer a verdade, esconde números de cartão corporativo, esconde números ao TCU, quer esconder até o número de cadáver agora, entendeu? Para não ser processado mais tarde como cúmplice na morte de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Vamos terminar ouvindo aqui? É o chamado batismo sob condições. Isso pode ser feito. Porque o batismo não pode ser repetido. Se ele foi válido lá na igreja protestante. Ele disse aqui que esse batismo é o batismo sob condição. Eu queria perguntar para ele ao vivo, se um dia eu encontrasse, ô padre, pastor, não sei, me diz uma coisa, foi Jesus que estabeleceu esse copo de água 3 vezes cair na cabeça, derramar 3 vezes na cabeça? Foi Jesus que fez isso? Ensinou isso? Onde você aprendeu isso? Foi Jesus que disse que as igrejas pequenas, o batismo não vale, mas as suas vale? E essas que se tornaram grandes que antes não valiam, mas depois que essas igrejas tornou-se poderosas, vale? Eu iria perguntar para ele isso, ser sincero. De onde você aprendeu isso? Você aprendeu isso de quem? Quem lhe ensinou isso? Foi Jesus que lhe ensinou isso? Porque se não foi Jesus, por que está ensinando esse povo? Se está ensinando esse povo, isso não é bom, isso não faz bem para o evangelho de Cristo Jesus. Se é que eles importam com o evangelho de Cristo Jesus. Deu para entender? Outro dia perguntaram para mim, outro dia não, faz tempo. Paulo, tu lembra aquele cantor, era um cantor da igreja cristã Maranata, que eu frequentei essa igreja há muito tempo. É um cantor que era uma espécie de semideus dentro da igreja. Não me lembro da figura, rapaz. Esse rapaz, ele saiu e se batizou na igreja adventista. Eu falei, é mesmo? Que bom. Paulo, que bom. Porque existem 2 linhas teológicas na Terra que dizem assim, uma linha é que o batismo tem que ser nas águas. Há uma linha teológica que diz que não, o batismo é você estar inserido em Cristo Jesus. Você está inserido na fé em Cristo Jesus, como o caso do ladrão da cruz, que o batismo dele foi ali na cruz do Calvário, quando ele foi inserido em Cristo e Cristo inserido na vida dele. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, há uma linha teológica que defende que o batismo é nas águas e uma outra linha que defende que o batismo é você estar em Cristo e Cristo em você, está inserido em Cristo. Aí eu disse assim, Paulo, mas... Eu falei assim, que bom. Ele disse, Paulo, que bom. Qual é a sua opinião? Eu digo, olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Em via das dúvidas, já que existem 2 linhas teológicas, batiza. E se ele batizou em uma, ele batizou em outra, ele já tem 2 para garantir. Se chegar no céu, ele já não corre tanto risco. Chegar no céu e perguntar, aqui só entra os batizados na Maranata. Ele diz, opa, mesmo sendo adventista. E se disser assim, mas aqui só entra batizado na adventista, ele sai ganhando, tá no lucro. Eu tô ferrado. Eu tenho 2 também, fui batizado na católica e na Maranata. Olha, se eu tivesse idade e tivesse saúde, sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer um torneio, logo começar pelo Brasil. São Paulo, que tem mais igrejas. Eu ia pegar o Brás lá na Celso, lá no Largo da Concórdia, quando eu sair lá na Salim Maluf, saindo ali, tem umas 40 igrejas, sede de igrejas. Igreja é incrível, é uma espécie de... Poço de Siloé, não. Vamos dar o nome àquilo ali. Não tem palavras para dar aquilo ali, não. Aí você faz uma turnê ali, batizando em todas. Batizando em todas. O tempo de vida que você tiver, batiza em todas. E quando você batizar em todas, aí você mesmo vem e batiza você mesmo. Você pega a água assim, ó, derruba em você, vai lá dar um mergulho na piscina, eu tô te batizando. Você não corre risco.
E aí você faz assim, aí você, batizado em todas, chegando no céu, não vai ter nenhum problema, né? Porque no céu vão se perguntarem, aqui só entra quem é batizado, qual... Aí se tá um que ninguém conhece, ele diz, eu sou batizado, só você entra no céu. É maravilha, né? Teve um dia, uns pastores da igreja que eu frequentei, a Maranata, que eu também fui pastor lá, ligou, dois pastores estavam na casa de alguém que tinha duas crianças, duas adolescentes. Paulo, eu tô com dois pastores aqui, e eles perguntaram pra mim se você prega que nós não precisamos de denominação de igrejas pra estar em Cristo, e eu tenho dois filhos, uma menina e uma menina aqui, e agora o que eu faço pra batizar? Se você diz que não precisa de pastor, padre, pai de santo, mediador, nem para batizar para nada, para pregar para você, para mediar. E agora o que eu faço com os dois filhos meus? Aí eu falei para ele, batiza você. Aí os pastores disseram assim, um deles falou, não pode. Aí eu falei, pergunta para ele, aonde é que tem esse critério? Igual esse pastor aqui, ó, ele falou do critério aceito para ser batizado, não é isso? Pergunta para ele qual é o critério que tem que ser um líder religioso. Um convertido a uma denominação evangélica, católica, espírita, para batizar alguém. Tem coisa melhor no mundo do que um pai batizar os seus próprios filhos? Hã? Tem coisa mais segura se ele crê que o batismo é nas águas. Ele crê que o batismo é nas águas, batiza ele. Quem disse que para batizar alguém tem que ser evangélico? Felipe era da qual igreja? Lembra quando Felipe batizou eu nunca? Ah, não, Felipe já sei. Felipe era da igreja Testemunho de Jeová. Não. Era da Maranata. Da Deus e Amor, da Batista, que nada. E Felipe também não era pastor não, hein? Mas batizou. Não tem critério. E Felipe fez uma coisa maravilhosa. Disse pra ele, deu o recado que tinha, ensinou o que tinha que ensinar ali, na hora, batizando, o homem seguiu com Cristo feliz pelo caminho, e Felipe foi levado por Deus para uma outra região, para andar com Deus, andar com Cristo. Felipe poderia dizer assim, olha, vou batizar esse sujeito aqui, e eu vou dizer pra ele, ó rapaz, não vai embora agora não, vou abrir uma denominação aqui e você vai ser já o meu diácono aqui, rapaz. Você é o primeiro que eu tô convertendo. Eu tô agora, o meu ferrão já botei em você, você agora é de Filipe, você é da igreja do Filipe. Já pensou a igreja do Filipe? Filipe não fez isso. Nenhum dos discípulos de Jesus, ferro ou gado. Eles levavam a pessoa a seguir a Cristo e andar com Cristo e viver com Cristo. Era isso que eles faziam. Mas como os líderes religiosos entenderam que esse estado mental é lucrativo, faz um bem danado às instituições religiosas que são poderosas na terra, poderosa financeiramente, estruturalmente, politicamente. E quem está na beira desse pessoal, quem está ali na cúpula, quem se aproximar da cúpula dessas instituições, se dá bem. Todos. E honestamente. Não estou dizendo que vão fazer isso malandramente, não. Imagine, você vai seguir um sujeito que ele abre uma igreja. A igreja tem 100, daqui a pouco tem 1000, daqui a pouco tem 10.000 pessoas sendo discípulo dele. Aí ele diz assim, Deus me revelou para a gente abrir uma gráfica nossa mesmo. As Bíblias que serão imprimidas aqui, capa de CD da igreja. Opa, se já tem a igreja com uma gráfica, pô, já tem uma vaga de diretor, gerente. Primeiras vagas vai para a família do líder, que não é bobo, né? Depois, dos subordinados ali que também vão dizer, olha, nós estamos aqui blindando você, incentivando os outros a carregar a sua doutrina, mas lembra de nós. Aí ele diz, fica tranquilo que para vocês aqui nós vamos apoiar um deputado aqui, você vai trabalhar na Secretaria da Saúde, ou Secretaria ali de Saneamento, fica tranquilo, dá para todo mundo. Só não dá para a maioria que banca tudo isso. Ou você acha que o poder religioso, que elege deputados, senadores, presidente, ou você acha que os bons empregos, os cargos de confiança que surgem porque você elegeu o deputado e o senador, ou você acha que esse emprego vem pro pobrezinho, vem para aquele lá, um jovem que acabou de fazer a faculdade agora, é um advogado novo. Esquece, rapaz. Primeiro a família do fundador, depois o cúmplice e a família do cúmplice, depois é uma cadeia. Quando chega você, não tem mais nada para você. Não tem mais nem osso. Nem brioche vai ter. Nada.
Você, olha, fica tranquila que cabe ao Senhor. Aí o pobrezinho vai lá, né? Às vezes luta, o pai teve dificuldade na vida e não teve condições de dar estudo aos filhos. E aí descobre em um domingo à noite que a igreja comprou uma faculdade e a igreja entra em uma paranoia de alegria, um transe feliz. É agora, a igreja tem uma faculdade, a igreja tem uma faculdade, a igreja comprou os nossos dízimos, valeu a pena dar dízimo, porque agora a igreja tem uma faculdade. Aí o pai acende aquela luz no culto domingo à noite, aleluia, glória a Deus. E quando vai na segunda-feira, vim aqui matricular o meu filho, meu irmão. Quem é que tá na porta? É o pastor, mas ele virou porteiro porque ele não estudou, tal. Ele não tem um estudo, ele não teve uma faculdade, quem sabe ele vai fazer agora que ele vai ser empregado da faculdade, ele vai conseguir uma bolsa lá dentro e vai estudar, mas ele tá na porta, ele é pastor na igreja, mas ele vai na porta porque é o máximo que ele conseguiu de emprego. Mas aí quando ele entra na secretaria, ô irmã fulana, paz do Senhor, olha quem tá ali, o diácono, paz do Senhor, ô presbítero, ô maravilha, eu vim matricular aqui o meu filho, e a igreja ontem, que festa maravilhosa, ontem foi a graça do Senhor, a glória do Senhor encheu todo aquele lugar, aí imitam lá, né? Salomão e as mentiras de Salomão lá, que graças a Deus, na morte de Estevão, toda aquela mentirada ali de Salomão foi água abaixo. Por isso que mataram Estevão, o primeiro mártir da igreja fiel, Estevão. E aí, ele vai matricular, ele assina, todo feliz da vida, aí a secretária diz assim, o senhor vai dar para pagar a matrícula em dinheiro ou cartão? E a mensalidade, isso quer que põe débito em conta? Ou débito em conta no cartão, conta corrente, ou o senhor quer pagar todo mês em boleto? Aí ele diz, o senhor não entendeu, meu irmão maravilhoso? O senhor não entendeu? Não, eu não entendi, mas não, eu vim trazer o meu filho aqui porque a faculdade não é da igreja. Que foi dito ontem no culto que os dízimos da igreja serviu e comprou a faculdade. Não, meu irmão, não é assim que funciona, não. O senhor pode até, a música pode ser aquela, não tem problema, nós estamos aqui em nome de Jesus. A música é essa, em nome de Jesus. Mas a dança não é essa, a dança é assim. A faculdade realmente é da igreja. Mas a faculdade tem que pagar os professores, tem que pagar isso, tem os impostos, tem isso. Só não vai falar que tem lucro, viu? Que faculdade que não tem lucro fecha, mas ninguém vai falar que não é bobo, né? E aí, quando falar da faculdade, ele vai dizer assim, entendi, é mesmo, tem despesa. Quanto é, minha irmã? Não, olha, a matrícula aqui é R$1.600, a matrícula, e anualmente o senhor vai pagar aqui R$1.200 por mês. Tá bom pro senhor? Aí o irmão, não, eu achava que era de graça, eu tenho até para fazer a matrícula, mas eu não tenho a mensalidade para pagar. Ô, irmão, infelizmente, esse mundo, né, meu irmão? Esse mundo, mundo difícil. Bem Jesus disse, né, irmão? No mundo tereis aflições. E aí o pobrezinho sai dali, desiludido, aí aquilo vai entrando na cabeça, depois vem outro problema, depois vem outra desconfiança. Aí quando esse irmão resolve tacar o pé na estrada da igreja, quando ele resolve, ele já levou 10, 15 anos dando dízimos e oferta ali, enriquecendo para comprarem faculdades, prédios, acampamentos, né? Acampamentos para seminários, né? Que tudo dá lucro. Tudo dá lucro. Tudo é fonte de lucro dentro dos ambientes religiosos. Nada de graça. Aí esse irmão assim, aí ele sai dali, vai para outra igreja, aí vai receber o batismo aqui, né? Os critérios de batismo de cada igreja, né? Que a marca é o ferrão do gado, né? E aí quando ele vai para ali, isso acontece, ele vai ficar mais 10, 15 anos também, enriquecer aquela, vai para outra 10, 15 anos. Se ele der uma sorte na vida, uma felicidade na vida, nos últimos dias da vida dele, descobrir que seguir a Jesus não precisa de gastar dinheiro com nada disso, e seguir a ninguém, a homem nenhum, a pastor que não morreu por ninguém, não seguia ninguém. Se ele entender isso, ele ainda vai levar o resto dos dias dele aqui na terra, vivendo, procurar viver bem com a mulher, com os filhos, com parentes, amigos, e andando com Cristo. Ele vai dizer, por que eu levei 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja evangélica, seja o católico ou espírita? Por que, meu Deus? Eu cheguei a perguntar para Deus até que ele disse assim, Paulo, segue a tua vida.
Já passou. A escolha foi tua. Você deixou se enganar. Você permitiu que te enganasse. E é isso que eu estou dizendo aqui para você. Se você quiser ficar mais tempo dentro das igrejas, fiquem. Fiquem. Você gosta? Fica. É uma pena descobrir, às vezes, em cima da hora, né? Quanta gente descobre isso. Principalmente agora que tá em cima da cama, né? Pessoas sofrendo em cima da cama, né? Perdendo suas vidas. E descobrindo agora que não precisava de religião nenhuma, de padre, de pastor, que não precisava. E às vezes ele olha pro lado, tá o pastor dele ali também, na mesma situação. E você vai dizer, rapaz, olha em que eu fui depositar a minha vida. Pastor, ora por mim aqui, ele não tá nem em condições de orar. Porque você não confiou em Jesus. E você tá vivo. Se você estiver vivo e tiver um dia ouvir isso que eu tô falando para você, abra o seu entendimento para Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Todos nós vamos morrer, todos nós vamos passar neste mundo. Isso é fato. Mas vamos viver libertos, livres. Conhecereis a verdade vos libertará. É dessas prisões. A prisão do pecado não é só o pecado, roubar, prostituir, matar, não. É a prisão religiosa, é um pecado que você carrega sobre si. Saia disso. Se liberte disso. Não deixe chegar na velhice. Você não precisa chegar com 95 anos, vivendo na paixão em cima de uma cama por não estar mais na igreja. 3 meses e meio já é o suficiente agora com o coronavírus, de você descobrir que você não precisa mais de pastor, de padre, nem pai de santo e de mediação de religioso mais nenhum, porque Jesus, ele está na tua vida. Jesus está contigo. Você anda com Cristo, você não precisa buscar ele fora do seu coração. É isso aí. Se alguém conhecer esse pastor aqui, ó, por favor, ó, pastor, eu vi um vídeo seu aí, pega o link e mostra pra ele. Pastor, e se você ficar chateado, pastor, o meu e-mail é p.mf@uol.com.br. Você pode enviar o e-mail, pode soltar os cachorros sobre mim que eu apago o vídeo, tá bom? Mas fica tranquilo. Fica tranquilo, vamos caminhando. Vamos caminhando, a fila anda, né? Vamos lá, deixa eu parar aqui.